Nossa Terra tem um enorme buraco gravitacional, na verdade, e os cientistas estão praticamente perdidos. Certifique-se de que você fique ligado até o final para descobrir tudo sobre o nosso buraco gravitacional. Se você gostar, ficarei galacticamente feliz em receber um polegar para cima e um comentário para mostrar esse tópico empolgante a ainda mais pessoas. Obrigado a vocês, amigos, e sejam bem-vindos! Nossa Terra é um queijo suíço. Bem, pelo menos do ponto de vista gravitacional. Ela está cheia de buracos. Delicioso. Queijo gravitacional. Mas, afinal, o que é um buraco gravitacional? Eles também são conhecidos como anomalias gravitacionais e são basicamente áreas onde a força gravitacional da Terra é excepcionalmente fraca ou forte. Isso parece estranho, pois a maioria das pessoas supõe que a gravidade é a mesma em todos os lugares do planeta. Se eu pular na Austrália ou na França, descerei da mesma forma em todos os lugares, certo? Na verdade, não, porque a força gravitacional que atua sobre nós é influenciada por muitos fatores. É claro que ela não é tão diferente em qualquer lugar que as pessoas de repente flutuariam como balões, o que provavelmente seria muito engraçado, mas ela é diferente. Por exemplo, ela diminui com o aumento da distância do centro da Terra. Imagine que você está no Monte Everest. Como você está mais distante do centro da Terra, a força gravitacional é um pouco mais fraca do que no nível do mar. Em um vale profundo, você está mais próximo do centro da Terra e, portanto, a força gravitacional é um pouco mais forte do que no Monte Everest. Essa diferença de altitude leva a uma variação perceptível na força gravitacional e, portanto, também a uma influência diferente da gravidade sobre o tempo. Isso significa que, se eu quisesse viajar no tempo, só teria que ficar no topo do Monte Everest por tempo suficiente e depois descer novamente. Brilhante! Por favor, não me processe se você tentar fazer isso e cair da montanha. Para realizar uma viagem realmente significativa no tempo, também precisaríamos de diferenças gravitacionais enormes. Um buraco negro seria suficiente, por exemplo. Mas, antes de mais nada, a força gravitacional que atua sobre nós varia, portanto, dependendo de nossa posição na Terra. Por quê? A gravidade é a força que atrai duas massas e as move em direção a um centro comum. Na Terra, a força da gravidade puxa todos os objetos em direção ao centro da Terra. Essa é a razão pela qual permanecemos na superfície da Terra e não flutuamos no espaço. Portanto, é lógico que quanto mais eu me afasto do centro da Terra, menos a gravidade age sobre mim. Mas agora há outro fator: na Terra não é uma esfera perfeita. Oh não, já estou ouvindo os terraplanistas aplaudindo. 1, 2, 3... Mas isso não significa que ela seja plana. A Terra tem uma forma ligeiramente achatada devido à sua rotação, o que significa que a força gravitacional é ligeiramente mais forte nos polos do que no Equador. Isso se deve à força centrífuga gerada pela rotação da Terra, que a comprime levemente nos polos ou a faz crescer no Equador. Portanto, a Terra também é chamada de elipsoide rotacional, mas isso, por si só, não explica como podem ocorrer buracos gravitacionais assimétricos. Entretanto, a Terra também não é perfeitamente uniforme em sua estrutura. A composição da crosta, do manto e do núcleo da Terra varia de um lugar para outro. E essas diferenças também podem levar a flutuações na força gravitacional. Por exemplo, uma região com uma crosta mais espessa pode ter uma força gravitacional mais forte do que uma região com uma crosta mais fina. Portanto, para resumir, podemos dizer que os buracos gravitacionais são áreas em que a força gravitacional da Terra se desvia do que seria esperado com base na média planetária. Esses desvios podem ser positivos, o que significa que a força gravitacional é mais forte do que a média, ou negativos, o que significa que a força gravitacional é mais fraca do que a média. E um dos buracos gravitacionais mais maciços e misteriosos é o buraco negativo no Oceano Índico, conhecido como Indian Ocean Geoid Low, ou IOGL. Esse buraco gravitacional se estende por uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados. A força gravitacional sobre o IOGL é tão fraca que o nível do mar aqui é de incríveis 106 metros abaixo da média global. E embora os cientistas já saibam, de forma abstrata, como os buracos gravitacionais são criados, ainda não houve uma explicação satisfatória para esse monstro. A única coisa que ficou clara foi que uma força geológica maciça deve estar atuando aqui. Antes de chegarmos à explicação que encontramos agora, eu gostaria de ouvir a teoria de vocês. Sem ter assistido mais ao vídeo, como você acha que esse enorme buraco gravitacional foi criado? Conte-me suas melhores ideias nos comentários, estou muito curioso para ver se você consegue descobrir.
Um novo estudo publicado na revista Geophysical Research Letters parece ter resolvido o mistério. Ele afirma: a causa desse baixo geoide foi intrigante. Várias teorias foram propostas para explicar essa anomalia negativa do geoide. Todos esses estudos analisaram a anomalia do presente e não abordaram a origem desse baixo geoide. Para obter a resposta, precisamos voltar no tempo até 200 milhões de anos atrás. Naquela época, o Oceano Tétis existia entre os supercontinentes da Laurásia e Gondwana. Tanto a Índia quanto a África faziam parte do continente Gondwana. Quando as placas continentais se deslocaram e a placa indiana se separou de Gondwana, ela começou a se deslocar em direção ao continente eurasiano. Em seu caminho, a placa indiana passou pela placa de Tétis, que já fazia parte do Oceano Tétis. Esse processo fez com que a placa indiana subduzisse a placa de Tétis, ou seja, empurrando-a para baixo de si mesma. Obviamente, estamos falando aqui de processos que ocorreram em escalas de tempo muito longas, pois as placas continentais se movem mais lentamente do que eu me movo pela manhã antes do meu quinto café. E isso é muito longo. A placa subduzida de Tétis foi então empurrada cada vez mais profundamente para dentro do manto da Terra. Aqui, os restos fragmentados do antigo Oceano Tétis começaram a afundar lentamente no manto inferior da Terra. Essa descida lenta levou milhões de anos, então você vê que, quando uma placa é subduzida, isso não significa necessariamente que ela acabará saindo em outro lugar. Na verdade, ela pode ser empurrada para as profundezas da Terra. Mas algo já existia lá embaixo, ou seja, a bolha africana. E não se trata de uma espécie de sapo do pântano africano ou algo parecido, embora eu tenha pedido uma vez à inteligência artificial que me mostrasse uma foto dela, como você pode ver aqui, mas uma bolha densa de material cristalizado no manto da África, que tem aproximadamente o tamanho de um continente e é 100 vezes mais alta que o Monte Everest. Há cerca de 20 milhões de anos, a descida da placa de Tétis fez com que partes dessa placa deslocassem o magma da bolha africana presa sob o Oceano Índico. O deslocamento do magma pela placa de Tétis que estava afundando levou à formação de correntes ascendentes de magma quente de baixa densidade, o que acabou causando anomalia gravitacional no Oceano Índico. Esses fluxos ascendentes enfraqueceram significativamente a força gravitacional na região e reduziram o nível do mar. Sei que esses processos no interior da Terra são muito complexos, portanto, vou resumi-los novamente em termos bem simples. Assim, uma placa terrestre se moveu para as profundezas do nosso planeta, empurrando para o lado o magma da bolha africana, permitindo que o magma de menor densidade subisse. Isso criou uma região vazia com densidade mais baixa e menos massa em geral. E ainda hoje podemos ver isso no buraco gravitacional. Um dos pesquisadores envolvidos coloca a questão da seguinte forma: o que vemos é que o material quente de baixa densidade dessa bolha está sob a África, sob o Oceano Índico, criando esse baixo geoide. Para que meu canal não fique com um poço de gravidade, eu ficaria muito feliz se vocês o seguissem agora. Sei, pelas estatísticas do YouTube, que mais da metade dos espectadores ainda não se inscreveu. Mas é totalmente gratuito e você nunca mais perderá um vídeo galáctico. Então, pessoal, clique em inscrever-se, muito obrigado. Mas nossa Terra não tem apenas anomalias gravitacionais, ela também tem um buraco em seu campo magnético. E alguns cientistas acham que isso pode indicar uma mudança iminente de polo. Você pode descobrir quando podemos esperar isso. Você pode descobrir quando podemos esperar isso e quão alto é o perigo no vídeo abaixo, não deixe de assisti-lo. E se você quiser apoiar meu trabalho, por que não comprar uma das minhas camisetas galácticas, meteoritos reais e muitas outras coisas legais na minha loja espacial? Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos.